Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês. Quero fazer uma pergunta. Você é aquela pessoa do contra, que está sempre se contrapondo ao que está acontecendo, ou você costuma ser mais uma pessoa a favor do fluxo, digamos assim? Por que estou fazendo essa pergunta? Porque hoje vou falar sobre operações contra e a favor da tendência. De que lado você prefere estar? Questão assim bem delicada quando a gente vai conversar com investidores e traders. Por quê? Existe o pessoal que gosta de fazer operações contra a tendência, independente de qual é a tendência do mercado, ou seja, o mercado está caindo, as pessoas enxergam que quedas são oportunidades de compra e vão entrar comprando, às vezes tentando pegar pequenos lucros, às vezes tentando pegar grandes movimentos, né, contrários depois de uma queda. Existem aquelas pessoas que são ao contrário disso, né? Até irônico falar assim, mas são as pessoas que querem seguir a tendência. O mercado está caindo, engatou uma tendência de baixa, ao invés dela comprar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer operações na venda, seja utilizando derivativos ou utilizando, por exemplo, aluguel de ações. Elas vão tentar ganhar com o mercado em queda, elas não vão tentar comprar quando o mercado está numa tendência mais forte baixa, elas vão vender os seus ativos, mesmo que elas não tenham, vão pegar emprestado para recomprá-los mais barato, né? Isso que é o aluguel de ações. E ganhar então com o mercado em queda. O que é melhor, na verdade? Né? Será que existe, na verdade, essa palavra melhor? Para isso, primeiro, a gente tem que definir, para ficar muito claro, o que é tendência, como você vai definir uma tendência. Vamos dar uma olhada no gráfico para a gente começar a estipular alguns parâmetros para a gente definir tendência e aí sim determinar quando a pessoa pode querer operar contra a tendência ou a favor. Pronto, estamos aqui no gráfico. Esse aqui é o papel da Magazine Luiza. Batendo o olho aqui, a gente já consegue, né, ter uma ideia pela direção aqui que a gente vê no gráfico, que o papel está numa tendência, digamos assim, primária de baixa, uma tendência mais forte de baixa. Só de bater o olho a gente já consegue ter uma ideia, né, que a pressão é muito mais vendedora no papel. Como que a gente pode, então, definir tendência? Digamos assim que a primeira forma, né, a mais comum, mais conhecida de se definir tendência é utilizando topos e fundos. Então, para o ativo, por exemplo, vinha subindo durante um bom tempo, né? O T aqui é para topo, o F para fundo, tá? Para ficar bem fácil aqui a identificação. O ativo vinha fazendo, vamos desenhar para ficar mais fácil também? Ele veio depois de um movimento de queda, onde chegou nesse fundo, o que ele fez? Ele fez um movimento de alta que rompeu o topo anterior, fizemos um movimento aqui de baixa que não perdeu o fundo anterior e uma nova pernada de alta. Isso aqui é o primeiro pivô de alta, onde inicia-se uma tendência de alta, falando só por critérios de topos e fundos, tá? Por quê? A gente saiu de um zigue-zague descendente para um zigue-zague ascendente. A gente começa a ver que a partir daqui o ativo fez zigue-zagues ascendentes aqui, ele parou na mesma linha, continuou subindo, tá? Até chegar nessa região, fazer esse novo zigue-zague descendente, ou seja, aqui a gente teve uma tendência de alta, pelo critério de topos e fundos, e aqui a gente voltou a entrar numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né? Aqui um pivô de baixa, e aí a gente segue fazendo topos e fundos descendentes. Ele chegou em alguns momentos a tentar reverter a tendência, né? Quase fez um pivôzinho de alta aqui, mas continuou caindo, e a gente vê que ele engatou um zigue-zague descendente muito forte, tá? Então, vamos desenhar aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro. O ativo vem caindo, por exemplo, né? Vem lá da frente, vem lá de trás caindo, até que ele chega, vem fazendo topos e fundos descendentes, até que chega aqui, ele faz uma perna de alta, corrige um pouquinho, não volta a perder um fundo anterior, e aí passa a fazer um zigue-zague ascendente. Isso aqui é uma tendência, aí ele entrou numa tendência de alta, tá? Isso apenas utilizando o critério de topos e fundos, tá? Para definir isso. E se acontecer a seguinte situação, tá? Ele vem caindo, vem fazendo um pivô de baixa, de repente ele vem e faz uma perna muito forte que rompe um topo anterior. Aí ele vem aqui, recua, faz aqui um pivô de alta, e aí na próxima perna, ao invés dele cair levemente, para nessa faixa, mais ou menos para continuar subindo, ele vem, cai e perde esse fundo. Aí volta a fazer isso daqui, volta a subir, aí cai, perde esse fundo, e depois de bater nesse fundo aqui, que era um fundo importante, ele sobe em linha reta e rompe esse topo.
qual é a tendência que o ativo está fazendo aqui? Difícil, né? Porque ele não está respeitando topos e fundos anteriores. Aqui a gente chama de uma tendência indefinida, ele está sem tendência, porque ele não respeita, né, o seu zigue-zague, nem ascendente nem descendente. Ele dá sinais que vai subir e cai, dá sinais que vai cair e sobe. Então aqui é digamos assim, que para quem gosta de ficar comprando suporte e vendendo resistência, esse é o cenário que a pessoa talvez mais vai fazer dinheiro, porque o mercado, quando não está assim em tendência clara, ele tende, né, a respeitar suportes e resistências mais importantes. Mas, voltando aqui agora para o caso mais, vamos lá, mais recente de Magazine Luiza. Ele é um papel que entrou numa tendência mais forte de queda, e por mais que ele tenha, às vezes, tentado romper alguns topinhos, né, como a gente pode ver aqui, é de ver que o movimento dele majoritariamente continuou de queda. E aí a gente pode usar o quê? As médias móveis para ajudar a definir a tendência, né? O que são as médias móveis? É simplesmente a gente pega, nesse caso aqui, a gente pega os fechamentos que o ativo fez em cada dia, estabelece aí um período que você quer para as médias que você gosta de trabalhar e faz esse cálculo para ver como essa média está se comportando, né? Para quem é do mercado já há mais tempo, já conhecia esse conceito de média móvel. Para quem não era do mercado, escutou muito, né, de 2020 para cá, falar de média móvel por causa da Covid, né? A pandemia trouxe esse conceito de média móvel para o cotidiano das pessoas, né? Falando de como estava a movimentação de média móvel, número de mortes, número de infecções, por exemplo. No mercado financeiro a gente já acompanha essa questão de médias móveis há muito tempo. Então, você pode trabalhar às vezes com apenas uma média móvel, no caso eu tenho aqui uma média de 8 períodos, a minha média mais curta, uma média de 21, uma média intermediária, digamos assim, uma média de 200, né? Quando você está trabalhando apenas com uma média, uma mais curta, você pode falar que o mercado está em tendência quando ele está quando a média está virada para um lado e o ativo está trabalhando abaixo dessa média. Então, por exemplo, uma média bem curtinha, média de 8 períodos, ela virada para baixo, ativo trabalhando abaixo dela, está em tendência de baixa. Mas há de concordar que uma média tão curta assim, que pega poucos dados, ela fica um pouquinho perigosa para utilizar de maneira isolada. Aí a gente pode colocar uma segunda média, no caso a de 21, outra média bastante utilizada pelo mercado. O pessoal também gosta de usar bastante de 20, a de 50, aí vai muito a gosto do freguês. E aí a gente tem duas coisas interessantes para ajudar a definir, por exemplo, a tendência, né? A gente pode utilizar a inclinação das duas médias e a posição relativa entre as médias, né? Por exemplo, por que eu estou falando isso? Aqui, ó, quando a gente chegou nesse ponto, a gente pode falar que, ó, agora o mercado já virou para uma tendência de alta, né? Porque ele está acima da média de 8 e acima da média de 21. Mas reparem que a média de 8 em nenhum momento passou para cima na média de 21. A média mais curta continuou abaixo da média mais longa, nesse caso. Então, mesmo que ele tenha feito uma perna mais forte de alta, ele não conseguiu reverter no curtíssimo prazo a tendência. A gente viu que ela retomou logo depois, né, com um movimento de queda muito forte, com as médias voltando a ficar inclinadas em direção do preço, tá? E aí seguiu esse movimento de queda. Então, essas são as duas maneiras que eu mais gosto de utilizar, né? A posição em relação a médias importantes e topos e fundos. Dito isso, vale a pena, principalmente para quem é trader, ficar tentando comprar fundos em uma tendência de baixa assim, tão forte, principalmente se não está pensando em longo prazo. A pessoa vem e fica comprando aqui nesses fundos. Imagina quem fica querendo comprar as correções de cada fundo que o ativo faz. Ó, olha todos esses fundos que o ativo fez. Se algum deles deu, né? A não ser que o cara tenha sido muito rápido, se algum deles deu um final feliz, né? Difícil, porque a gente vê que o ativo não consegue, né, realmente mostrar uma recuperação um pouco mais interessante, tá? Ele até chegou a tentar dar alguns sinais aqui de divergência, né, como eu já falei em outro vídeo com vocês, mas a gente não vê uma compra assim tão clara que tenha evoluído. Por outro lado, quem gosta de trabalhar com aluguel de ações e ficou buscando, por exemplo, operações a favor da tendência, pode ter feito várias vendas aqui. Eu não vou entrar direito em setups aqui agora, porque a ideia é só mostrar o que fazer, né, a favor ou contra a tendência. Da maneira que eu estou falando, vocês já conseguem entender que eu gosto de operar mais a favor da tendência. Isso é claro, principalmente quando eu estou falando de trader, tá? Um trader, para mim, quando ele usa a tendência a favor dele, ele tende a ter muito mais sucesso, né? Existe uma
uma frase muito famosa no mercado financeiro, né, já virou até clichê, que fala que the trend is your friend, ou seja, a tendência é sua amiga. Claro que ela vai ser sua amiga se você souber usá-la, porque tem muita gente que faz muita besteira, né? Deixa de vender em pontos interessantes quando está próximo das médias, por exemplo, porque está com medo, né, de entrar na operação, e depois que a operação andou demais já, quando ela já está mostrando algum tipo de esgotamento, a pessoa vai e resolve fazer as suas operações. E aí também não adianta, né? A tendência vai ser sua amiga desde que você saiba aproveitá-la da melhor maneira possível e saiba a hora de cair fora quando as coisas dão errado, tá? Dito isso, para quem vale a pena fazer operações contra a tendência? Aí eu não digo que são operações, são investimentos. Aí é aquele investidor de longo prazo que vai usar gráficos mais longos e que conhece os fundamentos do ativo em questão para aí fazer compras pensando num prazo mais longo. Voltando aqui então para a câmera para falar com vocês. Então vamos supor que você tem ativos que você gosta, que você confie nos fundamentos, né? Aí já um mix, digamos aí, de análise técnica com análise fundamentalista. Você gosta do ativo, ele está numa tendência de baixa por alguma questão pontual, e que você realmente acredita que aquele ativo tem potencial de recuperação no longo prazo. Aí sim dá, com parâmetros bem estabelecidos, com base em análise fundamentalista, com utilização, por exemplo, do IFR, que eu já comentei em outros vídeos, aí sim dá para procurar operações contra a tendência de maneira mais racional, não comprando só porque o ativo caiu. Você vai comprar porque ele caiu, porque você acredita no papel e porque você tem indicadores técnicos de que ele possa parar de cair e que você acredita na recuperação dele a longo prazo. Você não está olhando apenas no gráfico, você está pensando a longo prazo. Aí sim, pensando dessa maneira, eu posso falar que para o investidor bom, de longo prazo, que conhece os fundamentos da empresa, dá para pensar nas compras de curto prazo. Mas se você é um trader que quer capturar movimentações interessantes de curto prazo e só pensa na compra, espere, tenha paciência para um ativo que você gosta ou qualquer outro ativo estar numa tendência de alta para você capturar os movimentos de maneira mais tranquila. Você vai perder parte desse movimento, principalmente depois de longas quedas? Provavelmente sim, mas as suas entradas vão ser muito menos arriscadas, né? Quanta gente não passa, né, muito tempo tentando pegar essas quedas e vai fazendo aquele famoso preço médio, comprando ativo sem parar, ele caindo. A pessoa às vezes está tão nervosa que quando ela volta, né, um pouquinho, ela já fez tanto preço médio, chega no 0 a 0, ela cai fora. Só para aí, a partir daí ela vê o ativo ir embora e fazer um movimento de correção que ela queria, né, movimento de alta, e ela perder todo esse movimento porque ficou nervosa, tentando operar contra a tendência, né? E aí a hora que o ativo entra em tendência, ela não tem mais energia emocional para participar daquela movimentação, tá? Então, se você quer operar, capturar movimentos curtos, de repente, espere ou o ativo entrar em tendência de alta ou aprenda a fazer operações na venda para pegar aquele ativo que, ao invés de você ficar comprando enquanto ele está numa forte tendência de baixa, você consegue lucrar com ele caindo, tá? É uma maneira de se trabalhar que, ao meu ver, é muito mais seguro e muito mais interessante se você quer ser um trader consistente de curto prazo, tá bom? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o like, deixar os seus comentários e também se inscrevam no canal para receber notificações sobre os nossos próximos vídeos, tá bom? Valeu gente, grande abraço e até a próxima!